Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 4. Parábolas. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 24 e 25. Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por sua companhia para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Que o abraço carinhoso de Jesus o envolva, bem como a toda a sua família, e que a sua vida seja repleta de bênçãos em todos os aspectos. Hoje, a nossa lição fala da parábola da semente que cresce. A parábola do grão de mostarda, apesar de ser uma das menores parábolas, é muito popular. Na época em que ela foi contada, a mostarda era uma planta comum na região da Judéia. As pessoas teriam entendido facilmente a referência a uma semente pequena que cresce e se torna em uma planta grande e frondosa. Apesar de ser considerada muito pequena, a semente de mostarda não é a menor de todas. O menor grão do mundo é o teff, cultivada no continente africano, principalmente no Quênia e na Etiópia. Essa semente tem cerca de 1 milímetro de diâmetro, enquanto a mostarda mede cerca de 1,5 milímetro. Apesar de não ser a menor semente que existe no mundo, a mensagem de Jesus foi facilmente compreendida pelas pessoas que o escutavam. Afinal de contas, o exemplo estava muito bem aplicado ao contexto em que elas estavam acostumadas. Para entendermos a parábola, devemos anteriormente saber o que é um grão de mostarda. As sementes de mostarda geralmente têm cerca de 1,5 milímetro de diâmetro. A planta descrita nesse texto provavelmente é a mostarda preta. A mostarda era muito conhecida na Palestina. Havia 2 tipos, a Sinapis nigra e a Sinapis alba. Ambos os tipos de mostarda, a preta e a branca, são sementes pequenas. Nos tempos de Jesus, a Sinapis nigra, ou seja, a mostarda preta, era a mais comum e era cultivada como uma hortaliça. Na verdade, a mostarda não é árvore, é hortaliça. Mas mesmo assim, atinge alturas e dimensões extraordinárias, chegando a 5 ou até 7 metros de altura. Uma hortaliça é uma planta herbácea que produz sementes, que depois de trituradas, podem servir como tempero para a comida. A mostarda negra possui sementes minúsculas. Havia um dito popular de comparação de tamanho entre os judeus que dizia: pequeno como um grão de mostarda. Assim como nós temos hoje expressões como pequeno, assim como uma pulga, pequeno como a cabeça de um alfinete. Lá, eles usavam essa expressão, pequeno como o grão de mostarda. Embora, como já dissemos, não sejam as menores sementes do mundo, elas são minúsculas, especialmente em comparação com a planta que produzem, que podem ultrapassar os 5 metros de altura. Jesus observou que as aves chegam a fazer ninhos nos ramos da planta da mostarda. O foco desta breve parábola é o processo de crescimento. Jesus indica que é assim que o reino de Deus funciona. Quando Jesus comparou o reino de Deus ao grão de mostarda, ele não estava relacionando o tamanho da semente ao tamanho do reino de Deus, mas estava ilustrando o poder do crescimento da palavra do reino dos céus. Mesmo em uma pequena dose, a palavra do Evangelho tem o poder de crescer, de multiplicar seu tamanho, ao ponto de abrigar a
todos aqueles que procuram por abrigo. Os seres humanos têm um papel a desempenhar, mas o crescimento não é obra humana, é obra de Deus. Uma semente de mostarda não impressionava muito. Além de seu tamanho insignificante, era uma planta comum, que crescia em todo lugar. Frequentemente, era considerada uma erva daninha, porque pode se espalhar amplamente e de maneira muito rápida, através das suas pequenas sementes que o vento espalha. Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, se tornará grande e impressionante. As pessoas de sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, que andava pelas ruas empoeiradas com seu grupo de discípulos, homens simples, rudes. Mas com o tempo, o seu reino de graça se expandiu em todo o mundo. Contudo, o processo tem fim. A história termina de modo abrupto, com o amadurecimento do grão. De igual forma, a volta de Cristo trará um fim repentino à história deste mundo. O reino de Deus contraria toda a lógica humana, na sua origem, na sua proposta, no seu desenvolvimento, nos seus resultados finais. Talvez você se sinta decepcionado hoje com a sua igreja, com o tamanho da mesma, com as suas aparentes dificuldades, seus escassos resultados. Não se esqueça, porém, de que as coisas de Deus não se compreendem e não se explicam através do raciocínio humano. Assim como uma pequena semente germina e cresce, desenvolvendo-se até a estatura de uma grande planta, o reino de Deus, que começou de forma tão insignificante, encherá a terra e será vitorioso afinal. Que neste dia o nosso coração esteja aberto e sensível à voz do Espírito Santo, que permitamos que a semente do Evangelho seja lançada em nosso coração e cresça para a vida eterna. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.